e com bastante conteúdo, e vocês vão gostar, tenho certeza, da nossa interação. E depois, quem quiser fazer perguntas, vocês também terão, né, essa oportunidade de nos questionar. Então, está aqui com a gente hoje Andréia Sá de Jesus, ela é contadora, empresária contábil, pós-graduada em controladoria, perícia contábil e contabilidade tributária, palestrante, conselheira no CRC São Paulo e na APGESP. Tem experiência de mais de 30 anos em contabilidade e gestões de negócio. Ela já nasceu sabendo contabilidade, que é impressionante, né? Você viu que a CUT está boa, né, Su? Pois é. Né, Ale? Está enganando bem. Pois é, está enganando bem, viu, filha? Enganando bem. O Alexandre Nicolau Madi, contador, especialista em perícia trabalhista, mestrando em ciências contábeis, está fazendo aí pela FECAP, especialista em perícia contábil, em direito e processo do trabalho, graduado em ciências contábeis. Possui 30 anos de experiência, pelo visto os dois nasceram já e pularam dentro do escritório de contabilidade e de perícia. Possui 30 anos na área, é sócio fundador de MAD Perícias Contábeis desde 2009. Atualmente ele é nosso diretor na PGESP e colabora muito na Comissão de Desenvolvimento Profissional do CRC São Paulo. Tem a lei, atua, né, como um perito contábil, principalmente nomeado aí pela Justiça Estadual e principalmente trabalhista. Trabalhista, né? exatamente. Pelo Ministério Público do Trabalho. Então, estamos aí com nossos dois especialistas, e a nossa agenda de hoje é o seguinte: caminho das normas inovadas, né? Como isso funciona? Por que realmente o CFC traz essas normas para a audiência pública? Nós vamos falar dos destaques das inovações dessas duas normas voltadas para a perícia, particularmente da PP, R2, já vamos lembrar que agora é R2, e a TP 1R2. Então, na realidade, a gente só tem 50 minutos, né? Porque a nossa atividade será concluída, terminada, finalizada às 20 horas. Então, nós vamos abordar os principais pontos que foram alterados nessas duas normas. E aí nós temos aqui, só para vocês entenderem, o caminho dessas normas, né? Então, é criado um grupo de estudos em perícia contábil lá no Conselho Federal. A partir desse grupo, eles estudam as normas, nós estamos falando aqui particularmente das duas que nós estamos tratando aqui hoje, elas foram revisadas por esse grupo, aí essas alterações, elas são colocadas em audiência pública. Aí, os conselhos, os funcionários de empresas, qualquer profissional que é registrado no CRC, tem condições, né, André e Alexandre, de participar dessas audiências públicas. Ou seja, você pode contribuir, seja com sugestões, seja com críticas, o importante é essa contribuição. Aí, o que acontece? Isso volta para o grupo de estudos, eles analisam, tá? Eles implementam ou não, acatam ou não as nossas sugestões, e aí isso vai para a Câmara Técnica aprova essas alterações, vai para a plenária, e aí, a partir do momento que é aprovada em plenária, ela já passa a vigir também a partir do momento que é publicada no Diário Oficial, tá? Então, aqui nós temos toda essa situação, né, dessas contribuições. O CFC recebeu 197 contribuições e acataram 68, foi um percentual até bastante considerável em relação aos outros anos, tá? Então, tiveram aí, veja, foi um período até bastante extenso, de 20 do 11 de 24 a 19 do 12 de 24, e a gente podia enviar essas sugestões e comentários para o Conselho Federal via gov.br. Então, pessoal, vamos sempre acompanhar, né, pelo site do nosso Conselho Regional, se as normas estão em audiência pública, e vamos participar, vamos fazer a leitura e observar o que a gente pode estar sugerindo. E é lógico que, por exemplo, e muito rapidamente, falando das nossas normas, né, Alexandre e Andréia, sempre existe a pergunta, ora, se a gente tem que harmonizar com o Código de Processo Civil, por isso que elas são revisadas, tá? Por que não tem os artigos de lei? Né? Porque se na hora que a gente faz a leitura comparativa com o Código de Processo Civil e as nossas normas, está ali tudo que é, na realidade,
necessário que a gente cumpra, né? Então, está lá, comunicar o início dos trabalhos, né? Comunicar os assistentes técnicos, se nós tivermos que fazer diligências. Então, tudo isso está no nosso código. Só que, como as nossas normas, elas são, de certa forma, têm um alcance geral, a gente não pode trazer comandos, artigos, tá, do Código de Processo Civil nas nossas normas ou no Código Civil. Então, essa explicação muito rápida para vocês terem. Fato é que nós temos que cumprir o que está no Código de Processo Civil e temos que, obrigatoriamente, cumprir o que está nas normas brasileiras de contabilidade. Estamos falando de perícia, as duas que são voltadas para a perícia, tá? Sueli, sabe uma coisa que eu sempre falo? Todos os cursos, palestras, assim, dentro da perícia existe um ecossistema, né? Sim. Então, temos normas, temos legislações, e a gente tem que estar muito antenado. Saber quais são as normas, quais são as legislações, enfim. Eu sempre falo, né, eu sempre uso um termo muito técnico, né, de recurso ordinário, recurso de revista, que precisa dos seus pressupostos extrínsecos, intrínsecos ou extrínsecos. É a mesma coisa a perícia, né? Para que seja catado, você precisa cumprir vários pré-requisitos, né? Então, Sim. E as normas, elas não são só para deixar o laudo na formatação correta, elas têm a sua aplicação para trazer a resposta da forma correta, o entendimento para quem vai ler o laudo. A gente precisa ter em mente que o laudo, quem vai ler, é um juiz que não entende de contabilidade. Então, todas as normas, as regras que estão ali é para facilitar e a gente precisa seguir. A uniformização, né? Até para estar dentro da lei e facilitar a leitura do outro lado. A uniformização, né? Eu entendo que a gente é quase uma cartilha, todo mundo... Enfim. É um guia, né? Principalmente um guia da perícia contábil, ele é um guia. E hoje nós temos uma estrutura de laudo a cumprir, seja a estrutura que está determinada no Código de Processo Civil, que até antes já estava na nossa norma, né? Então nós temos que cumprir tanto uma norma, né, que é a infralegal, que é a norma brasileira de contabilidade, e as determinações que estão no Código de Processo Civil. E é exatamente isso que vocês dois falaram. Está tudo normatizado, seja pela via infralegal, seja pela via legal, que é o Código de Processo Civil. Então, cabe a nós, que estamos na perícia, e lembrando que a perícia está inserida onde? Num Código de Processo Civil. Portanto, por isso que a gente também tem que obedecer os artigos do Código de Processo Civil, tá? E é interessante, né, como vocês abordaram, qual é o motivo dessas revisões? É estar sempre alinhando essas normas aos princípios do Código, como eu já enfatizei aqui, e as melhores práticas do exercício da perícia contábil no nosso país, já que as normas, elas são vigentes, elas têm que ser cumpridas em todo o nosso território, tá? Então, isso eu acho que a gente precisa colocar em prática. Ah, Sueli, mas eu nunca li os artigos inerentes à prova pericial e ao perito. Então, você está equivocado, né? Você está fazendo algo errado, você precisa conhecê-las, né? Você precisa conhecer as duas normas brasileiras de contabilidade voltadas à perícia. E vamos lembrar o seguinte, hein, Andréia? Veja aqui, né, nesse último parágrafo que está aqui, né? Seria até, se você quiser ler, isso aqui acho que vale até a pena. Eu vou aumentar aqui, porque você sabe, né? Dá para enxergar? O que está grifadinho? Isso, que está em amarelo, né? Porque são as normas, elas revogam as versões anteriores. Isso. Então, precisa ficar bem atento no que mudou. E uma coisa interessante é assim, não adianta a gente só ler o Código de Processo Civil, porque lá a perícia é geral. Então, o Código de Processo Civil é para todos os peritos. É para o perito contábil, para o economista, para o administrador, para o advogado. E as nossas normas trazem para a gente o foco na perícia contábil, seja ela a tributária, quando a gente utiliza, né, dos conhecimentos tributários, ou no civil, no caso da lei trabalhista, mas o foco na perícia contábil traz para o contador
a forma como ele deve conduzir a perícia, enfatizando o que está lá no código. Então, o código ele traz um geralzão para todos os peritos, e as nossas normas vão lá e revalidam isso e trazem para a gente a nossa ética e o que a gente precisa colocar referente à contabilidade, né? Isso é importante. André, você sabe que quando eu voltei para a academia, voltei a estudar, a Sueli foi minha professora. E estourou a minha bolha em 2018, 2019, por isso que é tão importante a educação continuada, né? Porque quando a Sueli começou a falar sobre certas coisas, e assim, eu sempre atuei só na área trabalhista, e vamos aqui fazer uma meia-culpa, e isso aí eu falo em todas as participações que eu faço, né? Eu fui me aprofundar mais sobre as normas quando realmente eu voltei à academia. E assim, porque dentro da trabalhista, muita coisa não se aplica. E assim, a gente leva bronca até de vara quando a gente, por exemplo, vai fazer o 474, viu, Sueli? Eu já levei bronca da vara. Então, eu fui fazer o 474 e aí o diretor falou assim, olha, não peticiona isso, que fica tumultuando o processo, enfim. E você fica meio assim, né? Mas é que, enfim. O artigo 474 do Código de Processo Civil determina, né, que quando a gente é intimado para início dos trabalhos, nós temos que comunicar as partes, tá? Então, é isso que o Ale está falando, que na trabalhista, que também obedece ao Código de Processo Civil, na verdade não obedece, né? Porque eles não praticam, né, todas essas exigências do Código de Processo Civil, tá? E por que comunicar o início dos trabalhos? Para que a parte adversa, as duas partes, na realidade, do processo, elas tenham condição de se inteirar do que o perito está fazendo. Isso a gente chama até de contraditório técnico, né? Então, para que os assistentes técnicos, se tiverem sido indicados pelas partes daquele processo que você está nomeado, eles vão poder participar. Então, a gente comunica o início dos trabalhos, tá? Então, existe uma exigência, porque antes, lá no Código de 73, essa exigência já existia, né? Mas ela não era, de certa forma, cumprida à risca. E aí, com o Código de Processo Civil de 2015, esse cumprimento volta a estar implementado no Código, e as exigências e a cobrança em relação a isso realmente é muito maior, né? Então, se a gente não cumprir isso, pode até caber nulidade do laudo pericial. Então, pessoal, prestem atenção. E é importante, né, Su, a forma com que você vai notificar o início dos trabalhos, se vai fazer no processo, se vai mandar e-mail para os assistentes técnicos ou advogados, caso não tenham assistentes, você precisa conseguir comprovar que foi feita essa notificação, essa informação do início dos trabalhos. Eu já vi casos de que o perito fez a comunicação, mas não conseguiu provar. Ele fez por WhatsApp, pelo telefone que fica ali nos autos do processo, e não foi aceito depois. Uma das partes diz que não foi comunicada, que não recebeu, e etc. Então, precisa ter como comprovar todos esses atos. Então, uma orientação passa nos autos do processo. Eu faço nos autos. Exatamente. Eu faço nos autos, faço via e-mail, junto uma petição com o recorte do e-mail que eu mandei para as partes e deixo o juiz, olha, foi informado o início da perícia, a luz do 474, enfim. Exatamente, porque às vezes parece uma bobagem, né? Não, mas não é. Chega no final, você pode ter um problema no laudo por conta dessa falta de notificação. Sim. E aí, o que eu deixo aqui de recado para nós todos, né? É o seguinte: eu estou fazendo um laudo. Legal, você vai indicar as normas, até porque é bacana, veja, a gente consegue embasar o nosso trabalho nas normas brasileiras de contabilidade, tanto a TP quanto a PP. E aí, vamos pesquisar lá no site do Conselho Federal. É lógico que elas acabaram de ser revisadas. Por quê? Para que a gente não traga o ano equivocado. Aí você já está declinando que você não está devidamente atualizado. Então, por isso que eu até coloco aqui. Revogou, pessoal, a R1-TP e a R1-PP. Então, agora é R2, que foram publicadas
14 de março de 25. Então, vamos tomar cuidado para não estar ainda informando que são as normas do site do 3/2020 R1, tá? Muito bem. E aí já vamos falar aqui das principais mudanças, né? O que eu percebi, eu acho que tanto o Madi quanto a Andrea também, as principais atualizações consistiram em adequações de terminologia. Então, usava só perito, né? Então, vamos colocar perito contábil. Então, vocês podem observar que em vários trechos da norma anterior, que não tinha o contábil, foi incluído. E aí torna, e outras palavras, né, que tinham duplo sentido, então elas foram substituídas, então tornou as normas mais claras, concisas e com melhor entendimento. Que esse é o objetivo, né? Porque de confusão já basta os processos que a gente está nomeado. Então, essas normas, elas têm que trazer, né, essa clareza, né? E aí nós vamos falar, né, Madi, o que é que a PP01, o que tem de mais relevante que a gente conseguiu identificar? Você consegue... Ô, Sueli, só uma coisa que eu estava aqui lendo, pensando, né? O quanto que as normas, tanto a PP01 quanto a TP01, elas, por exemplo, falam muito hoje com mais profundidade sobre a questão tanto da suspeição, e quanto ao fato da atuação do assistente técnico, né? Sim. E eu achei muito interessante. Então, assim, quanta profundidade, né? Sim. Quanta profundidade, tanto a PP01 quanto a TP01. Inclusive, tivemos alterações, né, nessa questão, principalmente com relação à assistência técnica. Nossa, eu achei, assim, sensacional. Técnico, de alguma das partes envolvidas, você tem lá um período de tempo que você não pode atuar como perito. 3 porque anos. Porque você fica ali 3 anos, né, agora. 3 anos. Você fica suspeito, né, você não pode atuar, até porque a gente tem que manter a ética e o direcionamento sem partido, né, a gente não pode ter partidos. Então, a norma traz bastante isso, desse tempo de não participação como assistente técnico. Não é que você não possa atuar como assistente técnico para ser perito, é naquele caso em que partes envolvidas você já tenha prestado serviços como assistente técnico. E aí você precisa dizer que está impedido porque já foi assistente de uma das partes anteriormente. É porque você tem informações privilegiadas e nada mais o que foi implementado na norma já era norma da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo. E agora isso daí remete para todo o Brasil. Acredito até que outros tribunais já tinham essas exigências, tá? Então, isso já existia, o Conselho Nacional de Justiça também já tinha isso como uma exigência, e aí agora está muito claro e explícito na nossa norma. E o que eu acho bastante interessante, até só um minutinho ali, até gostaria de destacar, é a robustez que veio em relação a critérios que a gente pode considerar na elaboração da nossa proposta de estimativa de honorários. Então, a gente pode pegar lá os artigos 32, acho que não me falha a memória, até o 36, é muito interessante, tá? Então, eu vejo que tem peritos aí participando do nosso fórum aqui, da nossa sala virtual, e vão se apegar lá, façam essa leitura, porque são critérios e métodos que a gente pode dar um reforço, né? Dar uma robustez para a nossa proposta de estimativa de honorários. Porque questionado, inevitavelmente, já existe o questionamento. É muito, vamos impugnar os honorários, né? São gordos honorários, embora a gente não dê aspartame para os honorários. Enriquecimento ilícito. Pois é, enriquecimento ilícito da parte. Nossa, é impressionante. A perita não vai ter que fazer nada, só fazer a leitura do processo, né, Andréia? Devia até Eu tive uma resposta dessa numa proposta. A perita quer enriquecer ilicitamente com o processo. A proposta era de R$3.000, tá, gente? Não era nada absurdo. É um absurdo. Então, isso aqui, esses itens, né, e vamos até adiante, porque a hora já está voando aqui, é impressionante. Então, por isso que eu estava pensando aqui, por exemplo, eu estava aqui pensando sobre a PP01, né,
tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, a questão do conceito de perito contábil, de perito para perito contábil com bastante ênfase, a certidão de habilitação. Isso é uma outra coisa, Sueli, e André, e o pessoal, na trabalhista, o pessoal não tem o hábito de anexar a certidão de habilitação tanto do CRC quanto do CNPC, ou do CNPC, né? Então, isso é uma obrigatoriedade, não é um... De acordo com a nossa norma, sim, né? Isso também já existia antes, inclusive Sim. Ficou errado na norma, né? Porque a certidão de regularidade, ela foi extinta e substituída pela certidão de habilitação. Isso. Então, é essa que vale para fins, né, de comprovar que você está habilitado para atuar numa perícia, tá? Mas aqui, vamos só abordar, Andréia e a Lê, essa questão da PP, que a gente já, né, falou aqui o principal, e da TP, porque a gente vai um pouquinho mais adiante. Na norma da perícia contábil, também vem com essa questão, né, de ajustes de terminologia, incluiu novos conceitos, inclui nessa norma agora a perícia complexa e a prova técnica simplificada, que não existia na nossa norma, e já está no Código de Processo Civil. Então, de novo, harmonização. Além disso, destaca a padronização do planejamento como uma ferramenta essencial para a proteção profissional. Então, quanto mais a gente trouxer um planejamento fechado, bem realizado, né, estrategicamente bem feito, a gente vai, na realidade, se proteger profissionalmente, porque você vai detalhar, você vai destacar tudo que você vai fazer. E aí é o que você também disse que antes vinha, que tinha que apresentar, né, o registro do perito no CNPC. Na realidade, é uma faculdade a inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, acabou na norma anterior, ficou errado, e veio a correção agora, que tem a natureza preferencial. É lógico que o nosso cadastro é importante, pessoal, ele tem uma chancela de qualidade. Por quê? Porque nos obriga a cumprir a educação profissional continuada. E esse trabalho a gente tem tentado desenvolver, né? Tentado porque é um trabalho de formiguinha, passar para os juízes, né, para os tribunais, que nós temos esse diferencial. Quem tem o cadastro tem esse diferencial, tá? Muito Alguns bem. tribunais já pensam assim, né, Su? Alguns locais eles já pedem, então quem Do tem Paraná, o cadastro, principalmente. Minas também, o Paraná é exigência, inclusive, né, Do Paraná, exigência. Exigência, então alguns já estão entendendo, mas eu acho que cabe a nós também, e assim, é bom para a gente, né? Não é um título, é um cadastro a mais, é um conhecimento a mais, eu acho importante. Eu acho que devia ser obrigatório, assim como é o CNAE para os auditores. Eu acho que a gente precisa filtrar essa questão, mas é importante para quem não tem, eu aconselho fazer, não é uma prova fácil, mas nos obriga a estudar, e aí a gente vai destrinchar todas as normas, vai estudar laudo, respostas, quesitos, eu acho bem interessante. Aí, Su, você falou lá da perícia complexa, né, que veio na alteração da norma. Simplificada, isso. Essa perícia complexa é quando a gente fala da multidisciplinar, não é isso? É quando a gente tem uma perícia lá que a gente precisa de vários outros profissionais atuando juntos. Isso aí é uma grande confusão, né? É o perito, é o juiz quem vai intimar, né, nomear esses outros profissionais. Nós podemos solicitar isso ao juiz quando a gente entende que precisa desse outro profissional. Vamos pegar aqui um exemplo de precificação, né, quando a gente vai fazer a apuração de haveres, então tem imóveis que a gente precisa trazer a valor presente, aí a gente precisa de um profissional da área de imóveis, né? Como que ficou isso na nossa norma, Su? Vamos lá, a gente pode abordar sobre isso, mas antes eu queria até fazer um pequeno à parte. Na realidade, sim, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele veio exigindo que os profissionais de contabilidade, os contadores e contadoras, tivessem a inscrição no CNPC. Tá? Eles tiveram que alterar, eles fizeram uma alteração, porque não existe essa exigência, né? Então, eles colocaram como uma estrelinha, é algo mais. E é isso que alguns tribunais, como vocês falaram, também estão considerando como algo mais, tá? Então, nós estarmos inscritos no cadastro
até nos dá uma categoria diferenciada em relação aos demais profissionais. Isso, inclusive, lá no Tribunal do Paraná e outros tribunais aí, eles puseram isso numa portaria, tá? Bom, nós já falamos de ler as duas normas, e aí você está me questionando sobre... Sueli, a perícia complexa. Sueli, o Carlos Almeida mandou, eu sei que inclusive, pessoal, podem fazer perguntas aqui no chat que vamos respondendo, tá? O Carlos mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp, ele falou o seguinte: Ale, a Justiça do Trabalho proíbe o perito de entrar em contato com as partes. Como é que é? Não entendi. O A perito... Justiça do Trabalho, na 15ª região, ela proíbe o perito de entrar em contato com as partes. Aí é questão de uma definição do juízo, né, daquela comarca, daquele cartório, enfim. E aí, como é que faz, né? Pois é, como é que faz? Exatamente essa pergunta do Carlos. Faz, não atende. Aí você vai ter que falar, né, pedir para alguém falar por você que o juiz entende que o perito não pode falar com a parte, né? Pede que ou o advogado entre em contato, porque não é possível. Se tem uma parte que está ligando, essa parte tem que estar representada por um advogado. Na trabalhista, acho mais difícil ter indicação de assistente técnico, mas não pode ser, como é que eu posso dizer, tendo um processo, né, estar em trâmite um processo que não tem a representação de um advogado. Então, gentilmente, né, ele aborda, ou pede para alguém abordar, que peça para o advogado ligar. Às vezes, na trabalhista, acontece muito isso, né, Ale? Você sabe melhor do que eu. Manda quem pode, obedece. Não, o Prado está falando. Né? O Prado está falando aqui. Mas, às vezes, a parte, o reclamante aí, principalmente, perturba tanto o advogado, já saiu, como é que está, né, o andamento da minha ação, que ele já pede para a parte ligar para o perito. É o perito que está demorando, a culpa é dele. Sabe o que aconteceu comigo esse Pernambuco, né, Sueli? Então. Um processo de sindicato. O sindicato passou meu contato para todos os substituídos, mais de 1.000. No meu WhatsApp, você não tem noção. Pois é. Mas aqui, André, se você me permite, antes da gente já pular lá para a perícia complexa, rapidamente, a certidão de habilitação profissional. Como é um item, pessoal, que é obrigatório pela nossa norma, prestem atenção. Porque o que acontece? Eu sei que tem advogados aqui, inclusive o Sérgio Prado é advogado, mas eles vão lá, analisam o nosso laudo. Só que para uma das partes, porque a gente não está aqui com o perito do juiz para agradar, nem A nem B, tá? Só que a parte XYZ aí se sente, escuta, o perito não atendeu as minhas premissas, não implementou o cálculo, não isso, não aquilo, aí ele vai olhar tudo que nós não cumprimos, seja de acordo com o Código de Processo Civil, seja até mesmo de acordo com a nossa norma. Aí ele vai pegar que o perito não entregou a certidão de habilitação profissional. Isso é uma obrigação. Então, ele pode até pedir, tá, que seja invalidado o seu laudo pericial. Então, pessoal, essa certidão, você obtém ela de forma gratuita no site do nosso Conselho Regional, tá? Então, não precisa correr esse risco. E aí você vai cumprir essa questão do dever informacional, do reconhecimento profissional, e que você está apto a trabalhar naquele processo. Então, isso é muito importante. Não deixem de, no primeiro ato, anexar essa certidão, e principalmente na juntada do laudo ou parecer. Essa obrigação não é só para perito do juízo, tá? Então, é importante abordar essas exigências, né? Os impedimentos profissionais, sim, façam a leitura, tem várias outras detalhamento de conflitos de interesse, responsabilidades éticas em relação à função, ficou bem mais esclarecido nessa nossa norma, né, Andréia? Sim. Ela está mais abrangente, mais clara para a gente. Eu acho que ficou mais claro. Esses impedimentos, né? Ficou muito mais claro essas questões de impedimentos, inclusive era uma coisa que eu sempre tive dúvida, com a Sueli sobre isso. E agora realmente ficou bem mais claro, né? E outra coisa, nós vamos disponibilizar esse material, tá?
Então, eu estou vendo que a Valéria já está fazendo a anotação de tudo. Valéria, pode ficar que vai ser liberado esse material para vocês. E aí Acho que as meninas colocaram aí uma lista para vocês preencherem, colocarem o e-mail e etc. E aí esse material a gente vai mandar para vocês lá depois, tá? Legal. Então, falamos aí do impedimento de suspeição, né? Dos 3 anos anteriores, planejamento e honorários. Insisto com vocês, principalmente os itens 32 e 33, ficaram, assim, excepcionais, né? Porque tem inclusão de novos critérios, inclusive essa questão das peculiaridades regionais, que agora a gente pode abordar na nossa proposta. Uma coisa é estar, de repente, numa cidade, numa capital, que tem um custo, né, muito maior do que você estar numa cidade menor. Então, tudo isso daí, e às vezes até outras circunstâncias, né, até mesmo de um valor referencial hora. Então, agora a gente pode utilizar isso para fundamentar a nossa proposta, tá? Bom, quesito suplementar já até existia, e o que eu falo para vocês, para a gente já ir para a norma da perícia contábil, né, e já falar sobre a perícia complexa. Pessoal, isso aqui é uma pérola, eu quero que vocês prestem muita atenção a ler. Andréia sabe muito bem disso, e a gente vive falando isso nas nossas palestras. Responsabilidade ética. Os profissionais devem seguir sempre as orientações, diretrizes, procedimentos e preceitos definidos no Código de Ética Profissional do Contador, para que possa executar o seu trabalho com segurança sob a proteção do Código de Ética. Tá? A partir do momento que você se respalda no que está ali sendo exigido pelo Código, você tem a segurança do teu trabalho. O que é que realmente você está apresentando? Pode ler lá no nosso Código de Ética que a gente não pode emitir uma opinião se a gente não estiver devidamente fundamentado em documentos. Então, isso daí, se a parte quer que você faça algo, faça um trabalho técnico, sem estar devidamente fundamentado, vamos usar o nosso Código de Ética a nosso favor, tá? Isso nem o juiz pode inadmitir que a gente solicite documentos complementares. O que ele pode decidir é que a gente faça com o que tem dos autos, porque a parte se nega a fornecer. E aí a prejudicialidade vai ser daquela parte que está negando a apresentar a documentação. Tá bom? Então, isso aqui acho que é importantíssimo também. Isso aqui a gente já falou, do preferencialmente, habilitação. Aqui nós trouxemos para vocês já os itens da norma. Olha como a gente foi legal, né, Madi? Já está tudo aqui, ó, tudo bonitinho, tá? Com todos os destaques importantes. E, por favor, leiam a norma na íntegra e aqui a gente só dá uns pitacos. Não é? Pois é. Exatamente. Ô, Sueli, eu posso fazer só um... Pode, já estamos na perícia. Quesitos suplementares. Isso na trabalhista também não funciona. Pois é. E não é porque o perito não pede, tá? Os juízes não deferem. Ô, Ale, aí aqui uma questão minha de ignorância mesmo, tá? Eu não faço trabalhista, o trabalhista que eu faço às vezes é só cálculo, então é muito pouco, na verdade. Acho que eu tive uma nomeação de trabalhista só lá no comecinho, quando eu comecei a fazer perícia, minha primeira nomeação foi trabalhista, mas depois não fiz mais. São comuns os quesitos na perícia trabalhista, ou a maioria não tem? Fase de instrução. Na fase de instrução, por exemplo, hoje o que perícia de instrução, a maioria é sobre comissão, diferença de comissão. Então, aí sim você tem bastante quesitos. E não é difícil, por exemplo, você apresentar o laudo e as partes apresentarem quesitos suplementares e você mesmo assim, você atravessa a petição e os juízes não deferem complemento. Aliás, na trabalhista a gente nem pode pedir, com exceção do Rio de Janeiro, que também agora também você não pode mais. Então, assim, normalmente os honorários são fixados, você não pode fazer nenhuma estimativa. Mas você está falando em relação a honorários, você tem que respondê-los, mas você não pode pedir honorários complementares, aí? Não pode. O trabalhista, normalmente, o honorário vem fixado, não é? Fixado determinado pelo juiz já. Teve um laudo que eu fiz, André, que eu apresentei o laudo, respondi quesitos, esclarecimentos, quesitos suplementares,
esclareci novos quesitos suplementares, aí eu falei, Navarro, olha, e aí? Ah, você tem que responder. Vamos colocar aqui um ponto, né? Porque assim, pessoal, quesitos suplementares, eles devem ser apresentados até a finalização do laudo pericial. Por isso que são suplementares. O que acontece? Quando a gente protocola o laudo, as partes vêm com quesitos, tá? Até para provocar que a gente realmente esclareça. É um dever do perito esclarecer. Então, a gente tem que estar sempre à disposição, a partir do momento que o juiz intima para que a gente preste esclarecimentos, é uma obrigação, está no Código de Processo Civil, está na nossa norma aí, que nós temos que também obedecê-la. O que acontece? Depois da entrega do laudo, esses novos quesitos, vamos dizer assim, os advogados atribuem tudo que é nome, inclusive nomes com nomenclaturas incorretas, né? Então, eles vêm quesitos suplementares, que já foi, esses quesitos teriam que ser antes da entrega do laudo, tá? Então, assim, Ale, o que acontece? Esses quesitos que vêm posteriormente à entrega do laudo, na realidade, a gente tem que responder que eles equivalem a um pedido de esclarecimento. Então, você tem várias nomenclaturas, né? Quesitos complementares, quesitos elucidativos, quesitos suplementares, quesitos de esclarecimento, tudo isso daí, a não ser que seja discussão de matéria nova, que não está incluída no seu laudo, obrigatoriamente você tem sim que respondê-los. Tem um juiz que já deixou muito claro isso para mim, Sueli, você só pode pedir honorários complementares quando os esclarecimentos requererem um laudo complementar, e não simplesmente só esclarecimentos. Para ser um laudo complementar, é um complemento daquilo que você fez na sua perícia oficial, entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado com nomenclaturas que são utilizadas de forma equivocada no judiciário, e pelos próprios advogados, que me desculpe aí o Sérgio Prado, mas ele sabe muito bem disso, que eu não estou falando que ele usa, mas tem muitos que usam dessa forma. Até tá pelo seu pé, hein, Sérgio? Mas isso é um fato, né? Bom, a questão das perícias complexas, realmente é isso que você falou, André. A gente está nomeado num processo, principalmente, né, um processo que é de solução de sociedade com apuração de haveres. Se você vai lá no imobilizado daquela empresa e tem itens, né, tem máquinas, tem equipamentos, tem imóveis, eu, perita contábil, nomeada para elaboração, né, dessa perícia específica de apuração de haveres, eu me deparei com avaliações que eu nem vou me propor a fazer, que foge da minha expertise de uma perita contábil. Então, você sim vai ter que avisar o juiz, tá? E cabe a nós fazermos isso, porque nós aqui estamos nos deparando com balanços, analisando e percebendo que existe essa necessidade dessas avaliações. E aí você vai sim entrar com uma petição, comunicar a necessidade de utilização de trabalho de especialista. Em que área? E deixa o juiz nomear o perito de confiança dele, seja na engenharia, seja no que for, tá? Porque assim, quem quer fazer tudo não faz nada. Ah, deixa que eu, Sueli, vou indicar um engenheiro para fazer aquele trabalho. Você não vai, muitas vezes, receber nem os honorários compatíveis com o seu trabalho técnico contábil, que dirá ainda para ficar utilizando o trabalho de um engenheiro, que você vai ter que arcar com os custos dele, e o juiz ainda pode te dar um esporro, né? Desculpa aqui a vulgaridade. Verdade. Eu vi isso em outros processos. Escuta, você está aqui só para fazer perícia contábil, não é para achar que você manda no processo e sair, inclusive, indicando profissionais de outras áreas. Pessoal, temos que sim comunicar o juízo, tá? Por isso é importante, né, Su, a leitura completa do processo quando a gente recebe a nomeação, antes de dar o aceite, até porque na hora do aceite já tem que ser pontuado isso, né? Olha, a perícia é ok, porém, para esse ponto em específico, né, o exemplo dos imóveis, não é expertise do perito contábil, então a gente precisa de um outro profissional. E aí aguardar o que o juiz vai dizer, se ele vai pedir para trazer esse profissional ou se ele vai nomear esse outro profissional. Então, a leitura do processo, não adianta aceitar a perícia e depois de aceita, só lá na frente vai falar, e agora eu precisaria de um engenheiro, de um especialista aqui com o Cresce, etc.
Então, é muito importante conhecer o processo como um todo e fazer as pontuações no processo no momento correto, né? Exatamente. Ler na íntegra, né? Capa a capa, como a gente falava quando eles Capa a capa. processos físicos, né? Não adianta só no momento que você foi nomeado. Ah, que legal, recebi uma nomeação. Nossa, que bacana. Não, bacana é você conhecer o processo, porque às vezes ele não está pronto nem para perícia, né? Na verdade, faltam determinadas saneamentos pelo próprio juiz. Tá? Então, e às vezes a perícia não é nem contábil, né, Su? Às vezes a gente é nomeado, você olha e fala, mas por exemplo. É perícia contábil, né? Isso acontece muito na trabalhista, né? Então, por exemplo, alguns casos de bancos governo, né, você tem que fazer aqueles cálculos atuariais, e aí as partes te impugnam porque você não pode fazer. Então, você já tinha que avisar, olha, o cálculo trabalhista aqui, você pode compor a base de cálculo das horas extras dentro desse salário contribuição, mas daqui para frente é um perito atuarial. Exato. Que não é nem o contador, né? Não é o perito. E que não é nem o contador. Que faz o atuarial. Então, todos esses cuidados, né, que a gente precisa ter. Na realidade, a gente precisa entender o processo. Por que que eu fui nomeada? Por que que a Andréia foi, Alexandre foi, Valéria foi, Sérgio Prado foi? Por que que nós somos nomeados? A primeira coisa, porque às vezes o processo vem uma bola quadrada que nem quem está no processo sabe por que eles estão, né, nem porque eles ajuizaram aquela ação. E aí cabe a nós darmos uma contornada, e sair pedindo para o juiz saneamento, enfim. Esse também é o nosso, um dos motivos de ter perícia. Sueli, é só para fazer laudo? É só para fazer o nosso trabalho técnico, né? Só que às vezes, para chegar, para estar pronto para a perícia adentrar e fazer o seu trabalho, precisa realmente colocar algumas coisinhas no lugar, né? E principalmente perícias complexas, né? Que é o que mais demanda esse trabalho nosso. Para vocês terem uma ideia, e tentando ser bem rápida, né? Que é difícil, né? Porque a gente só tem minutos. Temos 10 minutos agora, Sueli. Mas só tem 10 minutos e a gente ainda vai abrir para perguntas. Não, é só rapidinho. Eu tive um processo que eu substituí um perito exatamente por esse motivo. Ele fez o laudo rapidamente, assodadamente, não sei o quê, era uma apuração de haveres, e essa empresa, ela tinha um imobilizado técnico absurdo, totalmente depreciado. Tinha tinha imobilizado contemplado por imóveis, que também passou batido. Ah, não tinha engenheiro nomeado, eu simplesmente aceitei o balanço. Bom, aí a gente precisa de uma outra live para falar de apuração de haveres, né? Então assistam a próxima aí que nós vamos fazer no CRC São Paulo, tá, pessoal? Mas que será aí no final de junho. Vamos falar exatamente sobre esse tema. Não é nada disso, esquecem a simplicidade. Perícia não é igual à simplicidade, né? Nós não podemos simplesmente nos apegar a qualquer demonstrativo contábil que está coligido aos autos, a gente precisa ferir aqueles saldos. Não faça essa besteira. Como eu digo para meus alunos, né, Ale, perícia não combina com preguiça, tá? Pois é. Então, exatamente. Arregaçar as mangas, estudar e estudar mais um pouquinho, né? Sui, André, só passar dois recados. Só passar aqui. Espera aí, a gente já... Planejamento de honorário já falamos, esclarecimentos. Muito bem, aqui são as inclusões da TP. Pode falar, Lê. Não, é que o pessoal ir no chat, fazer a inscrição, confirmação de presença e fazer as perguntas para a gente poder responder. Tem uma perguntinha aqui da Lalesca. Posso fazer antes da gente entrar no próximo? A Lalesca Venturini faz a seguinte pergunta, Su. Na assistência técnica, se identifica que não tem documentos suficientes para um cálculo, mas o perito faz o cálculo. Na manifestação técnica, podemos indicar a insuficiência sem prejudicar a classe? Pois é. Vamos falar... Vou tirar o óculos aqui. Às vezes o perito fala de ai, meu Deus do céu. Não sabem. Com certeza, né, o perito não foi diligente, não foi zeloso para a elaboração do seu trabalho.
Pode perguntar como que ele chegou naquele dado, né? Exatamente, com que documento, né? Ele tem bola de cristal, né? Ele usa a mediunidade, o que ele fez para conseguir, né, chegar em determinados valores? Então, você vai ter que, sim, na sua manifestação como assistente técnica, já que eu estou entendendo que ele não te pediu documentos nenhum, provavelmente nem ao menos informou o início dos trabalhos, você vai ter que se manifestar. Primeiro, né, você pode até fazer quesitos elucidativos, por que só a Sueli tem que responder quesitos elucidativos? Só a Sueli, André, Alexandre, Valéria, Sérgio. Pois é. Não, pessoal, faça quesitos elucidativos. Se o teu advogado assim aceitar, né, essa forma de trabalho, que eu acho bem interessante, provoca o perito. Como que o senhor conseguiu obter o valor de tanto sem a documentação? Verifica realmente que não tem a documentação. Importante, Valesca, a assistente técnico tem que trabalhar com 100% do processo em mãos. Não é com partes que o advogado resolve te disponibilizar, tá? Se você está lá inscrita no SAGE, você consegue, inclusive, fazer a baixa desse processo na íntegra, tá? E aí você consegue, então, exatamente, com certificado, como você está falando, tá? Então, baixa esse processo. Você já levantou essa deficiência no trabalho do perito, sim, ou faz quesitos elucidativos para que ele responda, ou você já se manifesta e faz o cálculo e entrega já o trabalho pronto. Quem sabe até o próprio juiz considere o seu parecer como assistente técnico e desconsidere o laudo do perito. E essa possibilidade existe e ela é real. Tá? Sueli, deixa eu só falar uma coisa. Na trabalhista, tem mais ou menos uns 2 meses, um mês, que se você não tiver cadastrado no processo, você não consegue mais baixar, tá? Você precisa estar habilitado. Então, é o PDPJ. Então, assim, se você for assistente técnico e você não vai ter a visualização, se você não for perito nomeado ou advogado habilitado, você não consegue mais. Então, aí, nesse caso de assistente técnico, pede para o advogado baixar o processo integral. Bom? Em Minas, o assistente técnico também não tem acesso ao processo de forma nenhuma. O advogado precisa enviar. E aí eles ficam culpando a gente que o advogado não envia o processo para o assistente e eles querem que a gente envie. E aí isso, pegando o gancho da Valesca, a documentação, quando diligenciada, né, então, porque o perito ele fez a diligência, pedindo documentação adicional, e as partes mandaram diretamente para o e-mail do perito, sem subir no processo. A outra parte, ela tem direito de solicitar ao perito essa documentação para que ela também analise e possa, o seu assistente técnico possa fazer a sua parte. Então, ela vai ter acesso a essa documentação que não foi juntada aos autos. Preferencialmente, é importante até você solicitar para esse assistente que está disponibilizando essa documentação só para você já no teu pedido, você fala para ele compartilhar com outro assistente, tá? Para que não fique nós assumindo problemas. Mas isso aqui não era para disponibilizar para o outro. Ora, como que não era? Só se o processo corre sobre o segredo, né, de justiça. Segredo de justiça. Aí tem outras peculiaridades que o juiz tem que também sair da sua zona de conforto e nos ajudar, tá? Porque aí é só o advogado da outra parte que pode receber, mas você tem que ter uma decisão, né, dessa condição nos autos, entendeu? Porque senão depois lá na frente você entrega o laudo e a outra parte que não recebeu essa documentação vai alegar que você não cumpriu o parágrafo 2º do artigo 466 do CPC, tá? Então precisa tomar esse cuidado, sim, tá? Por isso, pessoal, para atuar na perícia, precisa ler essas 2 normas que nós estamos tratando aqui com vocês, as revisadas e os artigos, tá? Que eu posso até aqui, Ale e Andréia, sempre facilitadores, né? Mas a gente pode até disponibilizar os artigos inerentes ao Código de Processo Civil, os artigos inerentes ao perito e à perícia do Código de Processo Civil, tá? Sim. Eu não vi que a menina colocou aí, ela colocou mais alguma abordagem. Ele fez só com o que tinha no processo e disse que era porque estavam deficientes e fez novo cálculo com os mesmos documentos. Isso aconteceu comigo num caso trabalhista. Normalmente isso acontece muito quando é pedido de gorjeta.
E eu sempre sou assistente técnico da reclamada. E, assim, tem gente que não sabe pedir, tá fazendo os laudos Sem documentação. sem documentação. Vazamento, como é que calcula, né? Se não está nos autos, como é que você faz? Vai saber gorjeta, vai saber essas coisas. Precisa solicitar, né? Não, a gente não pode ter medo de pedir documento, né? O termo de diligência está lá no Código de Processo, está nas normas, então a gente precisa pedir, para poder trabalhar, a gente precisa ter documento. Então, Sim. sem medo, né, de faz o primeiro termo, o segundo termo, notifica o juiz quando não entregou, olha, não recebi, e aí, como disse a Su, o juiz sai depois lá da sua zona de conforto e toma alguma ação, né, nos autos, de diz ou entrega ou faça assim, e a parte vai ser prejudicada, aí a gente sai prejudicando um monte de quesito, porque não tinha a documentação, não foi atendido o termo de diligência. Isso aí não tem justiça, né, porque, assim, se não tivesse o parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil, que diz exatamente que para o desempenho de sua função, peritos e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, até mesmo ouvindo testemunha, vamos esquecer isso, mas obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros, e até mesmo em repartições públicas. Se isso aqui não tivesse previsto em lei, pessoal, aí ok, mas isso aqui está previsto, né? E não solicitar documentação pertinente, realmente você está prejudicando a parte, né? Exato. Exatamente. Ô, Carlos, você viu que a Sueli acabou de te dar o caminho das pedras, se você precisar de documentação do trabalho, qual o artigo que você precisa utilizar, né? A Sueli é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Gente, entre parênteses ela aqui, é maravilhosa. Eu vou conseguir decorar a lei e artigos do jeito que essa mulher faz. Na minha cabeça não consegue, eu preciso escrever todos. Mas a Sueli é maravilhosa. Gente, o nosso tempo acabou, assim. Deixa eu ver aqui. Depois a gente pode marcar uma outra para falarmos da ATP, né? Eu destaco para vocês que entrou uma nova terminologia aqui. Espera aí, só rapidamente. Acho que a gente pode, cadê o pessoal aqui, as vozes da nossa cabeça? A gente pode estender aqui 10 minutinhos? Porque é bacana, se vocês autorizarem mais 10 minutos, pode ser, Alessandra Gouveia? A Alessandra nunca aparece, mas ela pode abrir, assim, falar uma voz do além para a gente. Ela não respondeu, mas eu acho que a gente pode. Enquanto ela está decidindo, a gente já vai como a gente... Ô, Sueli, sabe uma coisa que tem no seu material que eu acho que é maravilhoso? Que você fala o seguinte, a NBC-TP 01 é mais que uma norma. É mais que uma norma. Sim. Ela se posiciona como um guia, manual de procedimentos, fornecendo orientações e diretrizes detalhadas para a elaboração de laudos periciais ou pareceres técnicos. Sensacional. E é isso mesmo, né? É isso. Vamos utilizar a nossa norma para que a gente possa, inclusive, pessoal, não esquecer de algum detalhe, de algum procedimento técnico que, por exemplo, o Marco Aurélio podia ter utilizado e no momento que ele estava fazendo o laudo, ele ficou tão emocionado e esqueceu, né, Marco? Então, assim, são coisas que a gente pode realmente usar como checklist, né? E vamos fazer um checklist. Inclusive, eu até convido vocês para ler o capítulo que eu e a Márcia Montagnoli, que está aí presente também, que é o capítulo 7, né, Marcinha? Do livro que é da Academia por Elas, tá? Escrito só por elas. E lá a gente abordou exatamente os procedimentos técnicos diligentes. Como foi feito antes da revisão das normas, a única coisa que vocês precisam tomar cuidado é de comparar com as normas que foram revisadas, mas não tem mudança substancial. Na realidade, as inclusões que tivemos foi só para melhorias, tá? Aqui é importante a gente também incluir que tem um novo procedimento agora. Foi introduzido o conceito de comparação. A gente faz na verdade, a gente faz tanta comparação quando a gente elabora os laudos, confrontos, né? E aí agora ele está previsto na nossa norma, tá? Como ferramenta para análise de semelhanças e diferenças entre objetos ou estados patrimoniais ou de resultado, e auxilia na tomada de decisão. E é até válido a gente colocar o seguinte, acho que temos hoje 9 ou 10 procedimentos. Então, às vezes, você fez um planejamento inicial
e no decorrer do teu trabalho, você precisa revisitá-lo até para incluir mais algum procedimento ou excluir, né? Poxa, esse daqui não está dando certo, vou excluir, sabe? Então, revisitar o nosso planejamento inicial também é importante, tá? Mas eu acho que tem mais alguma pergunta? Aqui não chegou para No mim, chat né? não tem. Aqui a gente traz para vocês, até para facilitar aí a leitura, tudo que, né, sofreu aí essas alterações, inclusões importantes de melhoria. Está aí tudo bonitinho, olha que legal, hein? Poxa, eu queria que fosse assim na época que eu comecei. O linkzinho para receber o material, porque senão a gente não sabe para onde enviar. Então, preencher lá o que as meninas colocaram é importante, porque é por lá que a gente vai enviar através do e-mail de vocês, tá? Você vai ler essa frase, né, Sueli? Essa sua frase é maravilhosa. Essa frase tá você precisa. Encerra com ela, né? E aí eu sei que sempre nós temos, né, participantes que estão iniciando na perícia, são ingressantes. Então, vocês não devem começar a realizar perícia sem conhecer profundamente quais são as funções e atribuições de um perito contábil, as normas técnicas, a legislação regulamentar, artigos do Código de Processo Civil que estão relacionados com o perito e com a perícia, dentre outras legislações e regulamentações pertinentes, lógicas, objetos e fatos discutidos nos autos. E vamos lembrar que o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido, que é um provérbio africano. E assim, pessoal, quem já está na área, como eu, como Valéria, como Sérgio, como Alexandre Madi, a gente tem que estar sempre se atualizando, e para outros que eu não estou aqui visualizando, tenho certeza que tem outros peritos aí, a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Porque quanto mais a gente fundamentar o nosso trabalho, mais a gente buscar embasar em documentos fidedignos, é aí que a gente consegue defendê-lo lá na frente, porque nós somos obrigados a prestar esclarecimentos. Então, vamos fazer da melhor forma possível, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Temos mais perguntas? Ah, tá aí, ó, deixa até o capítulo. Tá aí. Que é o capítulo 7, procedimentos diligentes do perito contábil, objetivando a preservação de sua relação com o judiciário. Ficou muito legal. Modéstia à parte, esse capítulo ficou bem disponível lá, né, online. A Águida levantou a mão. Isso. Fala aqui no chat pra gente. E assim, essa nossa transmissão vai ser gravada e vai ser disponibilizada depois lá no YouTube, tá, gente? Então, depois compartilhem, passem para os amigos. E, na dúvida, os peritos podem se conversar, né? Às vezes a gente sente aquela coisa do, eu não vou perguntar porque ele não vai... A gente não compartilha a planilha de cálculo, né? Aquelas que a gente já parabenizou, essas a gente não compartilha. Mas o conhecimento, a troca de ideias, não é? Isso a gente compartilha sim, então chamem a gente. Os grupos de WhatsApp que a gente tem, né, diversos, todo mundo tem um montão de grupo de WhatsApp. Perguntem, troquem ideias, é importante essa conversa, né? Tá com dúvida em alguma coisa? Conversem, né? É muito importante a gente ter essa... E confirme a presença no chat, gente. Não esqueçam de confirmar. Não consegue, né, enviar o material para vocês. E, bom, a gente espera ter esclarecido, né, as principais mudanças nas normas contábeis aplicadas à perícia ao trabalho do perito. E, com isso, ter contribuído para o nosso aprimoramento técnico. E vamos lembrar que, enquanto a gente está falando aqui, né, nós três, a gente também está se aprimorando tecnicamente, né? Muito legal essa troca de experiências. E as perguntas que vocês fizeram, é muito bacana. Eu acho que isso daí, a gente tem que estar sempre reforçando essas atividades, principalmente essas interações, que é aí que a gente realmente fortalece a nossa classe, né? Vamos nos manter unidos, pessoal. Agradecemos por sua participação neste webinar, fortalecendo junto conosco a classe contábil. Encerramos por aqui, esperamos reencontrá-los em breve. Muito obrigada, Andréa, Alê, foi maravilhoso. Obrigado a você, gente. E todos que estão aqui presentes, né? Muito obrigado mesmo pela essa oportunidade, foi muito gostoso aqui participar com vocês. Aqui a gente vai deixar, inclusive, referências bibliográficas, tá? As principais, e por aqui não se esgota tudo que a gente precisa saber. É isso.
Epa! Vou deixar aqui para encerrar com o nosso slide da PGESP, né? PGESP. Bom, sensacional. É muito bom. Primeira vez que eu participo com a Lê, né, Lê? A gente nunca dividiu. Pois é. Somos A gente companheiros divide aí, né? mas nunca chegamos a compartilhar a tela. Foi muito bom. A Sueli, não preciso nem falar, né? A Sueli fala por si só. A Sueli é minha ídola. Né? Não, ela Desde também. Não sei se É. vocês sabem, isso eu falo para ela assim, eu tenho ela como uma mãe, ela é sensacional. E a gente só aprende, né? Ela Não, fica só com vermelhinho. Aurélio, A gente, O pessoal que adoro vocês entraram depois, eu preciso falar em atraso. Foi Olá. aniversário dela ontem, tá? Palminhas, Reforço. cadê as palminhas? Vamos subir as palminhas. Palminhas para a Sueli, parabéns, viu? Obrigado, gente. Foi muito bom. Olha lá, subiu aqui um. Ó, subiu os negocinhos aqui, Sueli, ó, diferente, ó, olha lá, ó. Legal. Mas foi Muito bom, gente. Muito obrigada. Que seja a primeira de muitas nesse nosso formato aqui, aberto a todos, né? O pessoal da classe contábil, os peritos, aquele que quer ser perito, fica de olho nas nossas redes, que a gente sempre solta aí alguma coisa, né, Ale? E a Valéria muitas. Saca, a Sueli é a diva da perícia. Essa Valéria a diva da perícia. É isso aí. Pra Obrigada, viu, gente? Gente, muito obrigado, viu? A Valéria é a diva dos 60 anos, quase. Quem não preencheu ainda o formulário, por favor, ainda está aí no chat, preenche para que vocês recebam todo esse material direitinho para consultas depois. Valeu, gente, muito obrigado, viu? Gente, muito obrigado, viu? Beijo, beijo, gente, obrigado, tchau. Ó a Rosângela aí. Tchau, Márcia, obrigada. Bom, vou parar o compartilhamento primeiro. Obrigado, gente. Agora que eu estou vendo as pessoas aqui. Agora que eu estou vendo também a Paty, a Rosângela. Olha, Márcia! Alessandra. A gente te ama, viu, Marcinha? Ele te ama, eu não. Eu amo, você não. William Morato. Tudo bem, William? Legal. Gostou desse novo formato? Bem interativo. Que legal. Obrigada por você ter participado. Boa noite, Jéssica. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado por vocês terem participado, viu? Vamos fechando aqui. Tchau. Tchau, Paty. Um beijo. Beijo, tchau. Ó, quem ainda tiver aí, não tiver saído, segue a gente nas redes, tá? Profissional Contábil em Foco. Isso aí. Tá escrito aqui, ó. Beijo. Tchau, vou sair, pessoal. Tchau.